Quando dois mergulhadores de grutas quebram a regra fundamental do mergulho, um deles sofrerá consequências catastróficas numa luta desesperada pela sobrevivência. Esta é a trágica ruptura fatal da tragédia de Aina Fuith. Os verdadeiros exploradores de grutas são uma raça diferente. Estes aventureiros procuram geralmente uma descoberta única na vida, encontrando passagens ou grutas nunca antes vistas. O desejo de ser o primeiro é suficiente para os levar a situações que a maioria de nós não consegue compreender. Martin Farr e Roger Salari eram exatamente esse tipo de espeleólogos, explorando os sistemas de grutas mais extensos do Reino Unido, na esperança de estender as passagens conhecidas para além do que estava atualmente mapeado. Tanto Martin como Roger eram bastante experientes para as suas idades. Tinham apenas 23 e 26 anos. Trabalhavam em grutas secas há quase uma década, mas só se aventuraram no mergulho em grutas nos últimos 3 anos. Em 1974, Martin e Roger uniram esforços para expandir o mapeamento do sistema de grutas no sul de Gales. Recentemente, um conhecido explorador, John Parker, abandonou a exploração após ter descoberto a existência de um terceiro sumidouro numa das suas passagens mais longas. Um sumidouro é um túnel numa gruta seca que desce em elevação e se enche de água. Se o sumidouro for demasiado curto, os espeleólogos podem simplesmente suster a respiração e tentar atravessá-lo a nado. As dolinas maiores requerem equipamento de mergulho completo para superar as complexidades e os perigos apresentados pela combinação da exploração de grutas secas e do mergulho em grutas. Martin e Roger planeavam ir além dos 2 sumidouros descobertos anteriormente e explorar o novo terceiro sumidouro na viagem prevista para maio. Martin teve de ir sozinho, porque Roger magoou o joelho. Viajar sozinho traz sempre mais perigos, porque não há ninguém por perto para ajudar ou pedir ajuda se tiver problemas. Martin sabia 2 riscos, mas estava determinado a atravessar o terceiro buraco para ver o que estava do outro lado. Chegar ao terceiro sumidouro foi um desafio por si só. A caminhada por um labirinto de túneis e formações rochosas demora horas, com quase 1 quilômetro dentro da gruta para chegar aos 3 sumidouros. Um espeleólogo deve levar equipamento de mergulho que inclua um par de tanques de ar por pessoa. Cada tanque deve ser empurrado por passagens estreitas e pontos de estrangulamento rochoso na estrada principal. Um estrangulamento de rocha é uma área onde grandes blocos de rocha bloqueiam o túnel e os exploradores têm de empurrar o seu equipamento através do buraco, apertando e contorcendo os seus corpos para passar. Depois disso, a caminhada extenuante cansaria a maioria dos homens, mas Martin estava eletrizado de excitação sobre o que poderia haver para além do terceiro sumidouro. Quando chegou ao primeiro sumidouro, Martin já tinha percorrido mais de 1.200 metros de passagens difíceis, baixas e estreitas no Riacho a sul. Passar pelos 2 primeiros buracos seria relativamente fácil para Martin, uma vez que tinham aproximadamente 76 metros de comprimento e 26 metros de largura. Independentemente da extensão, continua a ser um desafio nadar por túneis subaquáticos estreitos, apenas para chegar a pequenas piscinas que levam a caminhos ainda mais desconhecidos. O terceiro sumidouro era muito maior e ainda ninguém o tinha atravessado completamente. Martin esperava ter ar suficiente para chegar ao fim, mas não fazia ideia do que o esperava mais além. Nadou ao longo do terceiro sumidouro durante 260 metros antes de chegar à câmara de ar seguinte. Isto era mais de 3 vezes o comprimento do primeiro sumidouro, mas estava entusiasmado para ver o que viria a seguir. Martin deixou o seu equipamento de mergulho na beira do terceiro sumidouro e seguiu o caminho sinuoso. Esta longa passagem zigue-zagueava para a frente e para trás ao longo de 550 metros, o comprimento de 5 campos de futebol. Quando Martin virou a esquina seguinte, surpreendido por ver a poça de outro sumidouro,
sabia que não conseguiria entrar na água nesta visita. O seu depósito de ar no terceiro reservatório seria apenas suficiente para que pudesse passar pelos 3 mergulhos que já tinha feito para sair. Estava na 1,6 quilômetros da saída e teria de passar as próximas 4 ou 5 horas a tentar sair. Assim que regressasse à superfície, entraria em contato com Roger para planear a próxima visita. Precisariam de transportar um tanque de ar adicional, cada um, para explorar o quarto sumidouro neste sistema de grutas. Roger partilhou a mesma excitação de Martin enquanto pensava no que poderia estar do outro lado. É preciso um tipo especial de mente para ver isto como uma aventura emocionante. O plano era viajar mais de 1,6 quilômetros, incluindo mergulhos através de 4 túneis estreitos de água para entrar numa gruta desconhecida, ou bolsa de ar do outro lado. Honestamente, a maioria das pessoas teria medo de imaginar a sensação de ficar presa depois de dezenas de empurrões apertados e mergulhos longos. A 15 de junho de 1974, Roger e Martin seguiram o caminho que Martin tinha visitado apenas algumas semanas antes de entrarem no terceiro sumidouro. Cada um deles trocou o conjunto de cilindros de ar por um novo, deixando o depósito parcialmente utilizado em terra para a viagem de regresso. Transportavam 3 tanques cada um para a gruta escura e iniciariam o mergulho no terceiro sumidouro com 2 tanques cheios cada. Ambos estavam entusiasmados por emergir do terceiro buraco. O novo trilho foi uma novidade para Roger, e os homens sentiram a energia da exploração durante a caminhada de 550 metros. Moviam-se lenta e metodicamente para evitar danificar os seus equipamentos essenciais de mergulho. Quando se aproximaram da quarta piscina e deixaram os seus equipamentos, um medo súbito e deprimente apoderou-se de ambos. O clima eletrizante de apenas alguns minutos antes tinha desaparecido num silêncio sombrio. Ambos ainda estavam ansiosos por continuar o mergulho, mas de alguma forma, esta mudança de humor era palpável para ambos. Estavam tão longe da saída que as paredes pareciam fechar-se e o ar tornou-se denso e sufocante. Cada um tinha um tanque cheio para o mergulho no quarto reservatório, para além do tanque restante, utilizado no terceiro reservatório, mas de alguma forma isso não lhes proporcionava conforto. Uma válvula partida ou um cano danificado podem deixá-los presos nesta mesma divisão. Apesar deste peso ameaçador, os homens juntaram o equipamento e mergulharam na superfície da água. Roger transportava um carretel de linha de 120 metros e Martin trouxe outro carretel com mais 300 metros de linha. Movimentavam-se juntos, como uma equipa, embora cada um tivesse um trabalho independente. Ao mergulhar, todos eram responsáveis pela sua própria segurança, incluindo decidir quando regressar. Os tanques de Roger eram um pouco mais pequenos do que os de Martin. Por isso, sabiam que ele provavelmente teria de regressar pouco antes de Martin. Também tinham flutuabilidade diferente. Roger tinha flutuabilidade positiva e subia, enquanto Martin tinha flutuabilidade negativa e descia. Moveram-se através do novo buraco, rodando lentamente os seus corpos para passar pelas secções mais estreitas. Foram cada vez mais fundo, estendendo a linha. Não era altura para pânico. O carretel de Roger ficou sem linha a 120 metros. Nesse momento, Martin amarrou a sua linha e pôde ver que Roger estava novamente a sofrer de problemas de sinusite. Roger já tinha passado por isso muitas vezes antes, mas não estava disposto a deixar que a dor o impedisse de fazer esta importante descoberta. Continuou, apesar das dificuldades. Ao estender os próximos 30 metros de linha durante esta parte do mergulho, Martin estava conscientemente a quebrar a regra fundamental do mergulho. A regra dos terços estabelece um limite de segurança para quando se vira durante um mergulho. Se utilizar um terço do seu ar, deverá voltar com outro terço e manter um terço de reserva para emergências. Martin já tinha usado o seu primeiro terço de ar e deveria ter regressado quando a linha de Roger acabou. Sabendo que Roger estava a ficar sem ar, assumiu que Roger já estava a regressar à superfície do quarto sumidouro.
No entanto, a curiosidade de Martin levou a melhor e, num movimento perigoso, continuou até chegar a uma parede de cascalho e pedra, o que parecia ser uma evidência clara de que poderia estar a chegar ao fim do sumidouro e encontrar uma bolsa de ar acima. Planeei seguir a parede e recuperar o fôlego na bolsa de ar antes de regressar. Já tinha ultrapassado a metade da capacidade do seu depósito, o que o deixava numa situação perigosa. Se foi preciso mais de meio depósito para chegar tão longe, seria preciso quase a mesma quantidade para voltar. Subiu rapidamente a parede até que o seu medidor de profundidade mostrou que estava a apenas 1 metro da superfície. As suas esperanças foram imediatamente frustradas quando percebeu que não havia nada além de um teto de pedra por cima dele. Eu sabia que devia voltar para trás, mas o trilho desviou-se para a direita e eu esperava encontrar ar para lá daquele afloramento rochoso. Rastejou mais 9 metros até perceber que se tratava de um beco sem saída. Não havia airbag. Regressou pelo mesmo caminho por onde tinha vindo e viu mais à frente, no cruzamento, que Roger estava perto do cimo da passagem, parecendo bastante surpreendido. Martin rapidamente fez sinal para que saíssem imediatamente. A expressão angustiada no rosto de Roger poderia ser uma percepção atordoada de que talvez não tivesse ar suficiente para voltar 150 metros até a superfície. Provavelmente estava à procura do mesmo airbag que Martin esperava ver. Ambos ficaram surpreendidos ao descobrir que o sumidouro não terminava numa nova gruta ou bolsa de ar. Martin desceu rapidamente até ao fundo da passagem e seguiu a linha em direção à saída. Tinha percorrido apenas cerca de 40 metros em direção à saída quando o seu tanque atingiu o limite. Tentou mudar calmamente para o seu tanque de reserva, mas um cálculo rápido mostrou que mal teria o suficiente para percorrer os próximos 90 metros naquele reservatório, mais os 260 metros no terceiro reservatório. Eu tinha um tanque parcial entre a segunda e a terceira pias. Se ao menos conseguisse ir tão longe, chegaria à quarta piscina com o alívio que só um espaço cheio de ar poderia proporcionar. Verificou o seu medidor para ver quanto ar ainda restava e percebeu que mal seria suficiente para mergulhar no próximo buraco. Foi assustador perceber o quão perto estava de uma certa emergência, mas ainda não tinha acabado. Enquanto esperava que Roger emergisse, Martin saiu da água e sentou-se na margem para acalmar os nervos. Martin sabia que Roger já tinha menos ar do que realmente tinha. Por isso, se não emergisse nos minutos seguintes, seria devastador. Passaram 10 minutos, depois 20. Martin percebeu que se Roger conseguisse sair pelo quarto bueiro, não teria ar suficiente para passar pelo terceiro. Passaram minutos sem ondas ou bolhas na água. Tudo estava perfeitamente parado. Ao fim de 1 hora, Martin tinha a certeza de que Roger teria ficado sem ar, e não parecia haver qualquer bolsa de ar no reservatório. Martin entrou na água e esticou a linha guia. Puxou, e depois ficou claro que a linha já não estava ligada. Martin puxou a linha de volta até ao fim, onde tinha sido cortada com precisão. Estava na marca dos 120 metros da linha, o que significava que Roger regressava da marca dos 150 metros, onde o tinha visto pela última vez. Provavelmente foi nesta altura que Roger teve de trocar de depósito. Flutuou até a superfície e teve de passar o braço pela corda para não a perder. A troca de tanques em 1974 não foi uma tarefa simples. O equipamento foi mal concebido, e a localização da válvula para a troca poderia exigir a remoção dos tanques e a rotação do corpo para encontrar a peça correta quando um tanque estivesse com pouco ar. O mergulhador teria literalmente de sugar o ar, um esforço estressante e desconfortável para respirar. Estas circunstâncias poderiam facilmente ter levado Roger a ficar preso na linha. Terá sido forçado a cortar rapidamente a guia para poder mover-se na luta desesperada por ar. Sem um guia, poderia ter seguido o caminho errado através de passagens assoreadas. Não se sabe exatamente o que fez com que Roger ficasse sem ar naquele túnel. Estaria certamente estressado e com dificuldade
para encontrar qualquer bolsa de ar. Martin teve de se recompor e manter a calma para sair em segurança dos 3 mergulhos que tinha pela frente e da longa caminhada até a superfície. Seriam precisas horas até que ela pudesse alertar alguém sobre o destino de Roger e reunir um grupo de busca para regressar e localizar o seu corpo. A realidade devastadora é que, se tivessem seguido a regra dos terços, Roger ainda estaria vivo. Se o Roger se tivesse enroscado ou seguido o caminho errado com o meio depósito de ar restante, poderia ter tido a hipótese de se reorientar e ainda assim sair em segurança. Se Martin tivesse mantido a sua reserva, teria tido ar suficiente para se virar e procurar Roger quando não o viu na passagem. Depois deste mergulho, Martin declarou que nunca mais quebrou a regra dos terços. Teve uma distinta carreira de mergulho nas décadas seguintes. Nas semanas e anos seguintes ao acidente, todas as tentativas de localizar Roger falharam. Ele não estava em lado nenhum no quarto buraco. Em 1981, Martin conduziu uma busca exaustiva do sumidouro de cima a baixo por quase 210 metros, mas não conseguiu localizar qualquer prova de Roger. A área continuou incrivelmente desafiante para explorar. Toda a equipa teve de transportar ar por mais de 1,6 quilômetros de profundidade nos túneis. Demorou anos até que outra equipa explorasse novamente este buraco, sabendo que o corpo de Roger estava a algures no túnel. Os novos exploradores esperavam terminar de expandir o que estava do outro lado do quarto sumidouro. No outono de 1986, Ian Rowland e Julian Walker conseguiram ultrapassar o limite alcançado por Martin. O corpo de Roger Salari foi encontrado 220 metros dentro do sumidouro, 12 anos depois do seu desaparecimento. Devido à dificuldade de alcançar este buraco, remover o corpo de Roger teria sido quase impossível. Foi decidido deixar o seu corpo no local devido ao incrível risco que qualquer tentativa de recuperação causaria. No ano seguinte, Ian Walker fez outra viagem extenuante pelo quarto sumidouro, descobrindo o seu verdadeiro término em 1987. Teve de percorrer 270 metros por estreitas passagens subaquáticas, passando pelo corpo de Roger para chegar ao fim do sumidouro e, finalmente, encontrar a bolsa de ar elusiva que todos procuravam. Esta gruta é a última paragem neste caminho. Não existia ligação com nenhum outro sistema de túneis ou grutas. Esta gruta terminal foi apropriadamente chamada de Contra Todas as Probabilidades. A entrada para este sistema de grutas está fechada, e a chave só está disponível para espeleólogos experientes com uma licença aprovada. Uma placa foi colocada perto da entrada do sumidouro, em homenagem à vida de Roger Salari.